Nos últimos meses, a Índia voltou a registrar morte pelo vírus Nipah, no estado de Kerala. O surto do vírus Nipah na Índia tem deixado países vizinhos em alerta. Tailândia, Nepal e Taiwan já adotaram medidas sanitárias nos aeroportos para evitar uma possível entrada do vírus. O Nipah surgiu em 1999 na Malásia e agora volta a assustar. Na Índia, cerca de 100 pessoas foram colocadas em quarentena no estado de Bengala Ocidental, após a confirmação de que 5 pessoas foram infectadas. Autoridades locais precisaram isolar contatos, trancar escolas e monitorar centenas de pessoas. E a Índia registra a primeira morte desse novo surto, uma enfermeira de 25 anos em Bengala Ocidental. E em surtos anteriores, a mortalidade desse vírus chegou a mais de 50% dos casos confirmados. Uma mortalidade altíssima quando falamos de infecção viral. E aí vem a pergunta: o que é esse vírus? Será que ele realmente é perigoso assim? E será que ele pode virar uma nova pandemia? Eu sou Kaique Ribeiro, médico clínico, e é isso que vamos responder no vídeo de hoje. Você vai entender o vírus Nipah de forma simples, direta e sem alarmismo. O vírus Nipah é um vírus zoonótico. Isso significa dizer que ele vive naturalmente em animais e que pode passar para humanos. O principal reservatório dele é um morcego frugívoro, fru de frutas, que gosta de frutas, do gênero Pteropus. Então esses morcegos eles contaminam alimentos, principalmente através de saliva, fezes, urina. Alimentos como mangas, goiabas, mamões e figos. Esse último eu não gosto muito. Os outros eu até como, mas figo. Em alguns surtos desse vírus, os porcos também funcionavam como intermediários, de transmissão. Então, esse foi um vírus que foi identificado a primeira vez em 1998 na Malásia. Então, desde então, nós tivemos alguns surtos esporádicos em algumas regiões do mundo, principalmente em Bangladesh, na Índia, na Malásia e nas Filipinas. Então, não se trata aqui de um vírus que é global, pelo menos ainda. E existem 3 formas principais de transmissão desse vírus. Então, você pode ter o contato direto com animais infectados, né? Então, porcos, não sei se você tem muito contato com porco, às vezes você tem uma fazenda, um sítio, com humanos que estão infectados, ou contato com algum outro mamífero que seja infectado. Ele também pode infectar outros mamíferos também. E ele também pode ser transmitido através de consumo de alimentos contaminados. Isso é um dos que mais me preocupa inicialmente, porque ele pode estar nessas frutas que eu acabei de citar para você, né? E ele também pode ser transmitido de pessoa para pessoa, através de gotículas e secreções, como outra infecção viral, parecido como é transmitido pelo Covid ou por outros vírus respiratórios. Esse terceiro ponto é o ponto que mais chama a atenção na comunidade científica, porque quando um vírus começa a passar de um humano para outro, aí o cenário muda. E a gente sabe porque a gente viveu uma pandemia onde milhares de pessoas perderam as suas vidas. E por que esse vírus ele é tão grave? Porque ele ataca principalmente 2 sistemas. O cérebro, que causa uma invasão no sistema nervoso central, onde ele invade alguns neurônios, né, alguns vasos, né, um endotélio. Ele causa uma inflamação, ele provoca uma encefalite necrosante, né, uma inflamação muito grave do cérebro, né, causando edema cerebral, né, um inchaço. Isso é uma das principais características dele. Também ele pode atingir o sistema respiratório. O paciente pode cursar com tosse, falta de ar. Ele pode causar uma pneumonia atípica, né, porque ele faz uma pneumonite, né, uma inflamação do pulmão ali no interstício. E ele pode causar lesão no endotélio, nos vasos, né? Então ele pode fazer uma vasculite, que é uma inflamação dos vasos, ele pode fazer microtrombos ali, então que pode gerar outras complicações. E os sintomas mais comuns que a gente vai encontrar são febre alta, dor no corpo, dor de cabeça intensa, náuseas e vômito. E aí você pode falar, puxa, Kaique, mas são sintomas meio inespecíficos, né? Quando uma pessoa procura a emergência com esses sintomas, pode ser dengue, né? Dependendo do caso, pode ser Covid, pode ser influenza, e aí você cai nesse problema. Mas uma característica que nos chama muita atenção é que esse paciente pode cursar com sintomas neurológicos, né? Então ele pode ter confusão mental, ele pode chegar em delírio, ele pode ter convulsões e até coma. É um paciente grave, né? Pessoas com Covid fazem convulsões. Puxa, dificilmente uma pessoa com Covid hoje chega com confusão mental, por exemplo.
Então é uma coisa que chama a atenção e que ajuda a gente a diferenciar um pouco em relação aos outros tipos de vírus. E além disso, ele pode sim causar uma síndrome respiratória grave, né? Como no Covid, né? A gente viu que era uma das principais causas de morte. Então esse é um vírus que caracteristicamente ele vai comprometer a consciência e a respiração do indivíduo. E quando esses dois sistemas falham, o risco de morte aumenta e aumenta muito. Tá, mas será que esse vírus realmente é grave? Então a gente vai analisar a mortalidade desse vírus. A mortalidade do Nipah, ela varia entre 40% a 75%, dependendo do surto. Isso é extremamente alto comparado a muitos outros vírus respiratórios que a gente já conhece. Eu vou fazer uma comparação de padaria para você. No Covid-19, globalmente, nós tivemos uma mortalidade muito menor do que isso. Aí você vai falar, puxa, como assim? A gente viu o mundo viveu quase um apocalipse. Mas, veja só, a mortalidade média global do Covid foi de 0,5% a 1%. Isso significa dizer que aproximadamente uma morte a cada 100 a 200 infectados. Já a mortalidade do vírus Nipah, a mortalidade média é de 40% a 75%. O que significa dizer 4 a 7 mortes a cada 10 infectados. É bizarro. Você vai falar, puxa, Kaique, como assim? Agora bugou minha cabeça. E é para bugar mesmo, né? O que a gente percebe é que o Covid ele tem uma maior capacidade de transmissibilidade. Ele é mais transmissível que o Nipah. Então ele infecta mais pessoas, né? Ele tem uma facilidade de infectar as pessoas. E ele acaba matando menos do que o Nipah. E quando a gente compara com o Nipah ele tem uma transmissibilidade muito baixa ainda. Então ele infecta poucas pessoas. Mas essas poucas pessoas que ele infecta, ele mata. Boa parte delas, pelo menos. Então ele é muito mais letal. Mas será que ele pode virar uma pandemia? Eu vou te falar, mas antes vou te pedir para deixar aquele like, se inscrever no canal. Sempre faço os vídeos aqui sobre medicina, com uma linguagem muito simples e que pode te ajudar em algum momento na sua vida. E essa é uma pergunta que preocupa, né? Porque os especialistas que monitoram o Nipah estão muito preocupados. Porque ele reúne 3 características preocupantes. Alta mortalidade, capacidade de transmissão entre humanos, que existe, ela é baixa, mas ela existe. E ele tem um reservatório animal, que é difícil de controlar, né? A gente controla bem humanos, relativamente, né? A pandemia mostrou que isso foi um desafio também, né? As pessoas não ficavam tanto em casa, conseguiram ficar até por um certo tempo em casa, isolada, mas as pessoas furavam o isolamento. Quando a gente fala de animais infectados, puxa, porcos, outros mamíferos, teria que ter um controle mais complexo. Então, sim, ele pode virar uma pandemia, mas por que ele não virou? Porque ele tem uma baixa transmissibilidade. Mas eu quero lembrar você que a gente está falando aqui de um vírus. Vírus, eles são complexos porque eles sofrem mutação. Então, a gente precisa entender como que funciona a cabeça de um vírus, se é que ele tem cabeça. Eles infectam o hospedeiro, no caso, né, o ser humano, e eles querem extrair o máximo daquele hospedeiro. Então, a ideia é infectar e se reproduzir e se espalhar para depois sim sugar mais e aí sim poder destruir o hospedeiro, né, matar o hospedeiro. Então, esse vírus ele mata muito rápido e se espalha de maneira pouco eficiente. Isso é bom, mas a gente tem que lembrar da capacidade de mutação que os vírus carregam. Então, a cada transmissão, a cada infecção, eles vão melhorando, eles vão aprendendo sobre nós e vão adquirindo mecanismos de adaptação para poderem melhorar e aumentarem a sua capacidade de transmissão. Então, para virar uma pandemia, eles precisam se transmitir facilmente entre humanos, se espalhar antes dos sintomas graves, né? Não adianta ele infectar a pessoa e evoluir muito rápido para o sintoma grave e ser difícil de conter. E o Nipah, graças a Deus, não preenche todos esses critérios ainda, pelo menos. Mas ele é um motivo de preocupação mundial, ele está na lista de vigilância da OMS e a gente precisa se atentar a esse vírus, que tem um potencial teórico de virar uma pandemia. E será que existe tratamento para ele? A resposta é não. Não existe um antiviral para ele, um tratamento específico, né? Como no caso da influenza, que é o oseltamivir, que a gente conhece mais popularmente como Tamiflu. Também não existe vacina para ele ainda, né? O que existe é uma vacina em fase 2 de teste, né? Lembrando que para a gente poder aprovar uma vacina nós temos 3 fases, né? Então, primeira fase nós testamos em um pequeno grupo, depois em grupos maiores e numa fase 3 a gente testa milhares de pessoas para a gente poder analisar a eficácia e as reações adversas que ela pode causar. Ou seja, a gente vai trabalhar o quê? Em prevenção de surto, né? Porque uma vez que o paciente está infectado, a gente traz esse paciente, a gente vai
dar suporte para ele, né? Então, qual que é o suporte hospitalar? Puxa, um controle respiratório, se o paciente precisa de oxigênio, vai usar oxigênio, se o paciente precisa ser entubado, se o paciente precisa de suporte hemodinâmico, né? A pressão está caindo muito, tem que usar droga vasoativa, então a gente vai usar uma noradrenalina, vai hidratar esse paciente, a gente vai compensar as complicações neurológicas que vierem a acontecer, né? Às vezes o paciente está com edema cerebral, está em coma, alguma lesão cerebral, a gente vai tratar as complicações, tentar evitar que elas continuem se perpetuando. Então, a gente vai ter que trabalhar mais com a prevenção e controle, e aqui eu chamo mais atenção para a gente evitar o consumo de frutas suspeitas, por exemplo, né? Eu sei que isso é meio difícil de fazer hoje em dia. Esse vírus nem chegou aqui no Brasil ainda. A princípio não tivemos nenhum caso aqui, graças a Deus. Mas o morceguinho gosta de se alimentar dessas frutas que a gente costuma comer. Então pode chegar eventualmente aqui através de alimentos e também a transmissão menos comum de um ser humano infectado para outro ser humano infectado. E aí as medidas gerais que a gente já conhece, né? Higiene das mãos, evitar contato com morcego e fluidos, né? Eu não tenho muito contato com morcego, graças a Deus, e espero que você também não tenha. Então, o vírus Nipah é grave? Sim. Ele é altamente transmissível hoje? Não. Ele é uma ameaça global hoje? Não. Mas será que ele é um vírus que precisa ser monitorado? A resposta é sim. E a lição que fica é simples. A próxima pandemia, ela pode não ser a mais contagiosa, mas ela pode ser a mais letal, que mata mais gente. Está pensando num apocalipse aí, né? Dizimando boa parte da população. Então é uma preocupação que nós devemos ter sim e saber que existe. Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir que deixe aquele like e envie, compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você gosta muito e se importa, para trazer conhecimento para quem você gosta. Eu sou Kaique Ribeiro e até a próxima.